Olá, amigos da TV Mais, estamos iniciando mais uma entrevista aqui em nossos estúdios, recebendo com muito prazer o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico da Clínica Dias. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, é uma honra para mim aqui estar na TV Mais. Qual o tema de hoje? Então, hoje nós vamos conversar sobre mamoplastia redutora e mastopexia. Sim, hoje em dia é muito comum o aumento das mamas com a utilização das próteses de silicone, não é isso, doutor? Sim. O que é feito quando a paciente apresenta flacidez mamária ou mamas grandes, quando não quer a inclusão das próteses de silicone? Perfeito, porque nas mamas, de um modo geral, nós fazemos basicamente três coisas. A gente aumenta a mama, reduz o volume mamário ou então corrige a flacidez com a cirurgia chamada de mastopexia. Claro, você pode aumentar e montar, você pode diminuir e montar. Sim, mas quando o paciente não deseja ou não tem a indicação da inclusão de prótese de silicone, mas se queixa das mamas, ou por elas serem grandes ou por elas serem flácidas, nós temos a mamoplastia redutora e a mastopexia para a correção desses problemas. E como são feitas essas cirurgias? Há necessidade de internação? Qual anestesia a ser utilizada? Perfeito. A cirurgia mamária geralmente é feita ou com anestesia geral ou com anestesia peridural alta. Então isso fica a critério do anestesista. Geralmente tem sim uma internação, porque se trata de uma cirurgia plástica, então tem que ser internado em ambiente hospitalar, que você tenha todo o suporte, segurança e conforto para a equipe. E como é feita a cirurgia? A cirurgia é feita dependendo do que o paciente te apresenta. Por exemplo, uma mama que é flácida, você faz a cirurgia para corrigir essa flacidez. Então você remove o excesso de pele mamário presente. Então você imagina a mama, ela é composta basicamente, a grosso modo, de um conteúdo e um continente. O conteúdo é o tecido mamário propriamente dito, composto basicamente de gordura e tecido glandular, e a pele que o envolve. Então, basicamente, esses dois tecidos. Quando você tem uma desproporção entre esses dois tecidos, ou seja, você tem um excesso de pele ou uma quantidade de tecido pequeno, um volume pequeno, você vai ter uma desproporção. E essa desproporção se traduz com flacidez. Então, pouco conteúdo ou muito continente, você vai ter uma flacidez. Como nós não vamos discutir hoje sobre aumentar conteúdo, que seria a inclusão de próteses, então nós estamos imaginando aqui pacientes que têm um conteúdo ou adequado ou em excesso. Então o que você faz? Você mantém o conteúdo e remove o excesso do continente, então aí você passa a ter uma proporção conteúdo-continente adequada, ou então você reduz o conteúdo, é uma mamoplastia redutora, e reduz também o continente montando. Então a mama fica menor e sem excesso de pele. Então esse é o objetivo dessa cirurgia, fazer uma proporção conteúdo-continente, deixando o tamanho de uma forma adequada. E o que a paciente precisa saber? E o que é feito antes dessas cirurgias? Então, a paciente sempre em cirurgia plástica, ela passa por uma consulta com um profissional. Então ela passa com um cirurgião plástico, vai passar a queixa dela, o cirurgião plástico vai indicar a cirurgia e com a avaliação que ele fez na consulta, ele vai pedir exames de sangue, vai pedir uma avaliação para o profissional que ele achar conveniente, geralmente pedimos uma avaliação para o cardiologista, e algum exame de imagem, se ele achar interessante, por exemplo, um ultrassom ou uma mamografia, ou pede para o paciente trazer esse exame se ela já tiver feito, e aí ele marca a cirurgia. Lógico, o paciente tem que ter condições clínicas, tudo direitinho para fazer a cirurgia. Aí marcou a cirurgia e você procede à cirurgia, como eu falei, em ambiente hospitalar. E o pós-operatório, doutor? É tranquilo? Tranquilo. O pós-operatório, o paciente vai ter então as incisões da cirurgia, que geralmente, numa mamoplastia redutora, é uma incisão em volta da areola e aquele T, com a cicatriz vertical e horizontal. Então nós geralmente colocamos um curativo local, um curativo chamado prínio, que é um curativo que ele tem uma cola, então tem uma fitinha com uma cola, que de vantagem imensa, Marcos, você não precisa trocar esse curativo. Tá? Você tira esse curativo depois de 3 semanas e o paciente pode molhar. Ele pode molhar logo em seguida, mas a gente orienta ele molhar a partir do dia seguinte.
Então ele vai para a clínica para a gente avaliá-lo, para a gente ver como que está a cirurgia, mas dificilmente para trocar o curativo, porque esse curativo não requer isso. Então isso é uma comodidade para o paciente. Vai estar sim com o sutiã cirúrgico pós-operatório e vai ter uma limitação das suas atividades físicas, principalmente em relação à movimentação dos braços, nos períodos que seguem a cirurgia. Como ele vai fazer a cirurgia, vai ter alta e vai acompanhando na clínica, inclusive muitas vezes tendo que fazer drenagem linfática, nós vamos gradativamente liberando ele para as atividades essas de academia, voltar a dirigir, fazer atividade física mais intensa. Então isso paulatinamente é liberado a nível ambulatorial conforme nós vamos avaliando. Sim. É isso aí, meus amigos de casa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você está na TV Mais, a melhor TV para você. Com muito prazer aqui recebendo o médico cirurgião plástico de grande renome, nosso parceiro aqui da TV Mais, Dr. Luiz Fernando Dias, da Clínica Dias. Ok? E para finalizar nossa entrevista de hoje, doutor, nosso programa, qualquer paciente pode ser submetida a essa cirurgia? E é uma cirurgia gratificante? Perfeito. Quando a gente fala qualquer paciente pode ser submetido, obviamente que é a boa parte. A primeira coisa que você precisa é ter a indicação, tá? Às vezes o paciente te procura com até uma indicação para uma cirurgia dessa, mas às vezes você fala assim, não, é melhor você não fazer essa cirurgia. Por quê? Imagina um paciente muito jovem, com uma flacidez muito pequena, aí você tem que ver custo-benefício, porque a mamoplastia é redutora, e a mastopexia, Marcos, sempre vai envolver uma cicatriz ou um conjunto de cicatrizes. Então você tem que, eu sempre falo para os pacientes assim, vamos colocar numa balança. De um lado a flacidez, do outro as cicatrizes. Então hoje te incomoda a flacidez, será que amanhã vai te incomodar as cicatrizes? Então nós temos que avaliar o que incomoda mais. Eu vou dar um exemplo que eu dou para os meus pacientes, uma paciente que eu atendi há mais de uma década, que tinha flacidez muito grande no braço. Eu medi, por exemplo, estava com mais de 30 centímetros de pele. E eu comecei a explicar para ela como que ia ser a cicatriz. Falei, doutor, pode parar. O senhor acha mesmo que eu estou preocupado com essa cicatriz? Olha meu braço, fazia assim. Essa paciente, mesmo que a cicatriz não fique boa, Marcos, que a cicatriz fique alargada, que fique escura, mesmo que forme um queloide, que é uma alteração que vai, que dá repercussão até clínica, o paciente tem prurido, que é coceira, etc. Ela vai ficar feliz, porque a diferença foi enorme. Agora, às vezes o paciente tem uma flacidez discreta, obviamente ele não vai aceitar uma cicatriz extensa. Então você tem que avaliar, explicar para o paciente. Lógico que as cicatrizes na mama geralmente ficam de qualidade muito boa. Então mesmo uma cicatriz extensa, com o passar do tempo e a cicatriz amadurecida, ela fica de qualidade boa, mas nunca vai deixar de existir. É que nem a cicatriz de cesárea, que é até mais fácil os pacientes entenderem, porque é muito comum o paciente ter cicatriz de cesárea. Nossa, ninguém nem para ver, mas se você for ver, você enxerga. Há uma cicatriz. Ela nunca vai desaparecer. Ela vai ficar de boa qualidade, mas desaparecer não. Então, o paciente que tem flacidez está indicado desde que tenha condições clínicas, né? O paciente está com boa saúde, tem uma avaliação cardiológica positiva, não tem nenhuma doença de base que contraindica a cirurgia, a gente pode realizar sim essa cirurgia. Dr. Luiz Fernando Dias, nos passando importantíssimas informações a respeito do tema mamoplastia redutora e mastopexia. É isso, doutor? Exatamente. Muito obrigado e as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a TV Mais, oportunidade inclusive de poder discutir esse assunto aqui, que é um assunto que ainda hoje, mesmo a cirurgia plástica tendo sido muito divulgada e as pessoas procuram muito a cirurgia plástica, mas ainda tem muitas coisas que as pessoas têm dúvidas. E a cirurgia plástica de correção de flacidez é uma delas. Outra coisa que eu não comentei, mas eu acho importante aqui, é que o médico corrige a flacidez mamária existente, mas ele não impede que a flacidez volte. Tá? É a mesma coisa que o paciente, quando faz face, pergunta para o médico, mas eu vou rejuvenescer quanto? Você vai rejuvenescer com certeza, mas você vai continuar envelhecendo? A cada dia que passa, nós ficamos um dia mais velho. Então, a mama apresentou flacidez, você corrigiu, ela vai ficar assim para sempre? Não, ela vai apresentar um processo também de envelhecimento, também de a pele que vai ceder, isso em maior
ou menor tempo. Então, às vezes, anos depois, a mama mudou muito pouco. Às vezes, em alguns meses, ela apresenta uma alteração mais significativa. E depende, basicamente, Marcos, de duas coisas. Da qualidade de pele do paciente e do conteúdo da mama. Então, uma mama muito gordurosa tende a ceder mais. Sim. Uma pele muito ressecada, com muita estria, de qualidade ruim, tende a ceder mais. Então, você avalia e o paciente vai perceber que com uma semana de cirurgia, um mês de cirurgia, a mama está bem montada. E aí ela vai ceder um pouquinho até para ficar mais natural, mas se depois de algum tempo ela ceder mais do que deveria, foi porque a pele cedeu mais do que até a gente gostaria que cedesse. Ok. Meus amigos, finalizando então o nosso programa aqui na TV Mais, em nossos estúdios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Siga em frente em nossa programação. Até a próxima.